Desde 16 de junho de agora, 2020, quando eu coloquei a primeira postagem no meu Instagram sobre abuso em meio religioso, muitas pessoas têm me perguntado de qual meio eu estou falando objetivamente, diretamente, e quem foi o meu abusador. Desde o início, o meu interesse e o interesse das pessoas que têm me ajudado era de levar ele para responder à justiça, da forma que ele precisa responder. E por isso o nome não poderia ser dito ainda. Mas agora é o momento de a gente esclarecer tudo, desde o início. E para poder esclarecer é preciso que todo mundo entenda quem eu era e quem foi que morreu no momento que Jair Tércio da Cunha Costa dominou a minha vida. Meu nome é Tatiana de Amorim Badaró. Eu tinha 15 anos quando eu tive o primeiro contato indireto com Jair. Eu era uma adolescente, presidente do Grêmio da minha escola, sempre envolvida em causas sociais, porque o que me move, e sempre me moveu, era a humanidade. Pensar em melhorar, pelo menos para as pessoas que estavam à minha volta. Por isso mesmo, fui chamada por ele desde o início de promíscua, de perdida, de alguém que não tinha família e que por isso era muito rebelde. Ele dizia que eu era uma prostituta porque eu, com 14 anos, 15 anos, quando indiretamente ele me conheceu, tinha cabelo vermelho e um piercing na sobrancelha. Dizia que eu era pouco espiritualizada, que eu só pensava na vida material, porque alguns anos antes, quando teve um episódio de grande polêmica política em Salvador, da violação do painel do Senado, eu pulei o muro do colégio para ir me manifestar contra a corrupção política. E foram essas coisas que Jair Tércio usou para dizer que eu não sabia o que era realmente humanidade, que eu não sabia o que era realmente o bom, que eu não sabia o que era ser um ser humano. Então, com a justificativa de me ensinar o que era ser humano, ele me matou. E ele me matou de um modo que até hoje eu tenho dificuldade de resgatar a confiança em mim, de acreditar que eu sou capaz de qualquer coisa, de entender que eu tenho potência, que eu sou potência. Eu preciso me relembrar disso a cada minuto, porque desde o primeiro contato, que não foi direto, ele fez tudo para destruir quem eu era. Eu comecei a namorar com uma pessoa quando eu tinha 15 anos, e esse menino, ele tinha sido criado dentro da seita de Jair, que é a doutrina do imutabilismo, através da Fundação Ocidente. Então ele era completamente submisso, ele tinha sofrido uma intensa lavagem cerebral desde os 5 anos de idade. Ele realmente acreditava que Jair Tércio era um ser iluminado e que a melhor coisa que ele poderia fazer por mim, a menina por quem ele estava apaixonado, era me ajudar a buscar me iluminar. Buscar, como Jair Tércio diz, a evolução abreviada e consciente. Mas falar de evolução abreviada e consciente para Jair Tércio era mandar rasgar todas as minhas roupas, porque mostrar o ombro é coisa de puta, porque o meu joelho tinha uma energia sexualizada demais e que se meu joelho aparecesse, os maridos das outras mulheres iriam ficar seduzidos por mim e eu seria responsável
por destruir famílias e destruir casamentos. Porque é assim que ele coloca. Que a minha energia precisava ser contida. E que só ele poderia me ensinar o que era ser uma mulher, o que era ser um ser humano. E que eu, aos 15 anos, já tinha feito tantas coisas erradas que eu já tinha perdido a encarnação. E que eu estava tendo a oportunidade de poder amenizar o sofrimento se eu me dedicasse à obra divina, que era me dedicar completa e exclusivamente a Ele. Então, eu rejeitei de início. Eu ia para a piscina de biquíni e no dia seguinte eu ouvia que eu não era boa o suficiente para namorar com esse rapaz, porque uma mulher com a energia tão materializada e tão sexualizada quanto eu, uma menina de 15 anos, não podia usar biquíni. Tinha que usar maiô, short e, no meu caso, porque eu era muito promíscua, segundo Jair, eu tinha que usar uma blusa, porque eu tinha que conter essa energia. Eu não podia deixar que essa energia saísse para causar o caos, porque a minha energia só causaria caos. Então eu rejeitei, mas com 16 anos eu engravidei. E aí, como qualquer adolescente grávida, eu fiquei completamente vulnerável. Eu precisava de apoio. Eu precisava de alguém que me desse a mão e falasse: a gente vai enfrentar isso junto. Obviamente eu me sentia culpada por trazer esse peso para minha família e não tive nem coragem inicialmente de buscar minha família para pedir apoio. E aí foi aí que Jair conseguiu me convencer de que eu era tão promíscua, que minha energia era tão baixa, que eu engravidei com 16 anos, que isso era a espiritualidade me mostrando que eu não tinha liberdade e que, portanto, eu tinha que aceitar as orientações dele. Mas tinha uma condição: se eu não aceitasse as orientações dele, se eu não passasse a viver de acordo com os ensinamentos do imutabilismo, e frequentando a Fundação Ocidente e aceitando todos os encaminhamentos que ele desse à minha vida, inclusive o nome de minha filha, que então minha filha não teria pai. Porque não teria por quê. Um filho dele, que era como ele chamava o pai de minha filha, não teria por que o filho dele assumir uma criança que estava, nas palavras dele, fadada ao sofrimento e a perder a encarnação. Eu tinha 16 anos, eu estava grávida, no 2º ano do ensino médio. Eu estava com vergonha de estar grávida, de trazer esse peso para minha mãe e para o meu irmão. E então eu aceitei. Eu aceitei tudo que eles exigissem. E a partir daí, eu deixei de viver. Eu morri naquele momento. E eu lembro exatamente do dia. Foi o dia 5 de dezembro de 2003. Foi o dia que eu aceitei. Depois desse dia, eu não podia mais comprar roupas para mim. Era ele que decidia as roupas que seriam compradas para mim. Eu não pude decidir a minha formação. Eu sempre tive o sonho de fazer medicina, sempre. Eu não me lembro de ter dito que faria outra coisa em nenhum momento de minha vida, até conhecer Jair Tércio. Eu fiz uma inscrição para medicina no vestibular da UFBA. E depois eu soube, me informaram, que ele tinha mandado alguém fazer uma outra inscrição e que não era para eu fazer UFBA, que eu tinha que fazer pedagogia, porque ele controlava o curso de pedagogia e na UFBA eu ia entender o que era educação. Eu aceitei, eu menti para minha mãe, dizendo que porque eu estava grávida eu queria fazer pedagogia para entender o que era educação.
Mas eu estava destruída, porque eu teria que desistir do meu sonho de fazer medicina. Ainda assim eu fiz o vestibular da UFBA, eu passei e ele brigou comigo. Na verdade ele brigou com meu ex-marido, que eu não podia ter passado, que não era para eu ter passado no vestibular da UFBA, porque eu tinha que fazer eu passando na UFBA, minha família não ia aceitar que eu fizesse uma graduação na UFBA. Então, ele exigiu que eu me afastasse de minha família. E eu me afastei. Eu fui fazer graduação na UFBA. No terceiro semestre, eu abandonei o curso e ele mandou meu ex-marido para Portugal, para mostrar que se não fosse do jeito dele, não seria de jeito nenhum, que eu ficaria abandonada, que minha filha perderia a encarnação e que a próxima pessoa que eu me envolvesse iria me bater. Ele dizia isso, que eu era uma mulher que nasci para apanhar de marido. E durante os meses que ele manteve meu ex-marido, meu melhor amigo, meu único amigo naquele momento, distante de mim, ele também tornou minha vida um inferno para me mostrar que sem ele eu ia sofrer. Mas ele estava causando sofrimento. Ele fazia as pessoas me dizerem que eu não prestava. Ele fez com que eu fosse abordada como uma mulher promíscua. Ele, inclusive, mandou homens casados me procurarem, querendo fazer sexo comigo. Não sei com qual intenção, mas com isso também ele começou a espalhar a história. Tá vendo o que eu disse? Ela tem uma energia sexualizada. Bastou ele ir para Portugal que outros homens procuraram. Ver que ela precisa ficar em casa, coberta. E naquele momento foi a primeira perseguição que eu sofri. Foram poucos meses, foi pouco mais de 3 meses. E eu decidi que eu não queria mais, que eu não ia aceitar aquilo. Quando eu disse que eu não queria mais, 2 dias depois ele mandou meu ex-marido voltar de Portugal. E aí meu ex-marido voltou de Portugal. E ele disse a meu ex-marido que ele, meu ex-marido, teria uma vida de sofrimentos por conta da minha decisão. Ele fez isso porque ele sabia que naquele momento, aquele menino era o único amigo que eu tinha e eu nunca iria ser a responsável pelo sofrimento dele. E aí com esse discurso de novo, eu baixei a cabeça e aceitei. Nesse momento, eu desisti de viver. Eu entendi que eu seria refém de Jair Tércio, que eu tinha que fazer o que ele quisesse. Porque ele estava certo, eu achava. Eu realmente tinha nascido para sofrer. E eu não tinha direito de fazer outra pessoa sofrer. Uma pessoa que não nasceu com o mesmo peso, a mesma energia materializada que eu. E a partir daí, ele disse que queria me conhecer pessoalmente. Ele falou que eu iria trocar de faculdade. Eu iria fazer pedagogia, mas agora eu ia fazer no ISEL, que é a faculdade que ele criou. Porque eu precisava ser produto do ISEL para mostrar que o ISEL tinha qualidade. E porque eu precisava aprender o que realmente era educação. E que nenhum outro lugar entendia o que era educação como o ISEL, porque ele tinha montado o curso de pedagogia dessa instituição. Eu chorava todos os dias para ir para a faculdade. Ele
falou que eu tinha que trabalhar na escola Ananda, que é a escola que ele também criou para manter as crianças doutrinadas. E ele mesmo falava de doutrinar as crianças, para que elas entendessem que elas são espírito e não matéria. Que elas precisavam viver uma vida espiritualizada. Minha filha foi proibida de ter festa de aniversário, porque ele dizia que alma não faz aniversário. Minha filha foi proibida de usar qualquer tipo de maquiagem, de furar a orelha, de usar biquíni, de usar um maiô sem um short. Minha filha só tinha 4 anos. Ele dizia que ela tinha a mesma energia que eu. E minha filha, com 4 anos, ele dizia que ela ia crescer e ficar bonita e gostosa. E por isso ela tinha que aprender desde cedo a conter essa energia dela. Então eu ia trabalhar nessa escola, que ele dizia para todas as pessoas que eu não era uma boa pessoa, então que as outras professoras não se aproximassem de mim. E ele me dizia que as outras não eram boas pessoas, então que eu não me aproximasse delas. Que era para eu entrar muda e sair calada. Que eu não falasse nada sem consultar ele antes. Eu chorava para trabalhar, eu chorava para ir para a faculdade. Eu sofria por ver minha filha não poder ter infância. E quando eu falava com ele, ele dizia: mas minha filha, tudo isso faz parte. Você chora porque você está se sensibilizando e começando a entender o que é uma vida espiritualizada. Isso foi se arrastando durante algum tempo e próximo de eu fazer 21 anos, ele disse que precisava de uma contribuição mais direta para a obra dele. Precisava de minha ajuda, era o que ele dizia. Me pediu ajuda para escrever alguns de seus livros. Ensaios sobre liderança, alguns que nem chegaram a ser publicados. Teve um ensaio sobre o meio ambiente, Arca da Virtude, Arca da Liderança, revisões dos livros da lei, montar palestras. Até que um dia ele pediu para eu tirar minha roupa. Ele tinha mandado eu ir direto da faculdade para a casa dele. Ele mandou um táxi me buscar. Eu estava de blazer, porque a gente tinha que ir para a faculdade de sobretudo, né? Um blazer mais longo, porque eu tinha que cobrir a minha bunda, cobrir tudo, para poder conter a energia materializada que eu ainda tinha. E eu tirei o blazer, ele falou para eu tirar a camisa e eu fiquei constrangida. Ele disse que eu não tinha fé, que eu não confiava nele o suficiente e que então não tinha por que eu estar perto, e me mandou para casa. E aí ele disse a meu marido que ele estava me perdendo, que ele estava me perdendo para a materialidade. Alguns dias depois ele falou para eu ir de novo para a casa dele e eu aceitei tudo o que ele me pediu. Da primeira vez foi tirar a roupa e ele disse que precisava ficar perto para poder equilibrar a minha energia, porque eu já estava começando a entender o que era espiritualização, mas que minha energia estava atrapalhando. Então eu precisava da energia dele para sutilizar a minha. E aí ele disse que toda quarta-feira à noite era para eu ir para a casa dele. Ele foi me buscar com o carro de minha sogra, ele foi me buscar com o carro de outros seguidores dele. Ele mandou táxi me buscar, mas toda quarta-feira eu ia para a casa dele e ele me estuprava. Eu não tinha direito de dizer não, eu já tinha entendido que eu não podia dizer não, que eu não tinha
condição de compreender o que ele estava fazendo. E todos os dias, todas as quartas-feiras à noite, todos os dias que eu era abusada por ele, ele terminava dizendo: você sabe que não aconteceu nada entre a gente, né? Isso é sagrado. O que a gente está fazendo aqui é sagrado. É um trabalho espiritual. E me fazia repetir isso. Ele exigia que eu apagasse qualquer mensagem dele no meu celular. Algumas vezes ele pediu para eu mostrar a ele que não tinha nenhuma mensagem dele no meu celular. E ele começou a me dizer que meu marido não era confiável, que meu marido só seria um bom marido quando ele estivesse idoso e não tivesse mais ereção. E aí ele não teria mais desejo por outras mulheres e aí aprenderia a ser um bom marido. Só assim ele ia reconhecer que eu era, como ele dizia, uma mulher da porra. Ao mesmo tempo ele dizia a meu marido, agora meu ex-marido, que eu não era uma boa pessoa, que eu não era confiável, que eu era muito rebelde, que eu não tinha tido família, que eu não sabia o que era ser família. E assim ele foi se colocando no lugar que ele era a única pessoa que eu podia confiar. Era a única pessoa que meu marido podia confiar, era a única pessoa que minha sogra podia confiar. Então, nós não confiávamos um no outro, então a gente não conversava sobre nada e eu não dizia a ninguém o quanto eu estava confusa, sem entender o que estava acontecendo. Eu dizia a ele. E aí ele dizia: sua mente está confusa, venha para minha casa que eu vou botar minha energia em você e sua mente vai se acalmar, você vai entender. Quando eu questionava de novo, ele dizia: você ainda não tem evolução espiritual suficiente, você ainda não tem condições de entender. O plano divino é muito complicado, não é todo mundo que entende. Mas você já está perto, vamos continuar. Depois ele disse que eu tinha um problema no ovário e ele botar a energia dele e iria cuidar disso, senão eu teria um câncer. Depois ele começou a dizer que ele também era matéria e que ele precisava de uma mulher que tivesse energia o suficiente para aguentar a energia dele, que era muito forte, e a maioria iria enlouquecer, não iria conseguir suportar. Porque ele estava pesado, precisava gozar e precisava de mim, que eu tinha que ajudar ele. Foram diversas mensagens nesse sentido. Diversas vezes ele falou isso também pessoalmente. Quando eu dizia que tinha algum outro compromisso, ele falava: mas você não sabe o quanto você me ajuda, o quanto você ajuda a humanidade quando você faz isso comigo, quando você aceita fazer isso comigo. Ele me dava o peso de salvar a humanidade, para que eu aceitasse ser estuprada por ele. E aí ele dizia: se você disser para alguém, eu nego. E eu sabia que ele negaria, porque eu já tinha visto ele negar. Eu já tinha visto ele negar coisas muito menores. Ele negar que ligou para uma pessoa. E eu vi dezenas de pessoas execrarem alguém porque disse que recebeu uma ligação de Jair Tércio. Imagina o que é que fariam comigo se eu dissesse que eu era estuprada por ele. Esses encontros deixaram de ser semanais, nas quartas-feiras, quando ele se tornou grão-mestre da grande loja maçônica do estado da Bahia. E aí passaram a ser no dia que ele queria. Eu tinha que largar qualquer coisa, e se eu não largasse, ele repetia que eu não tinha fé, que eu estava confusa, que eu não confiava nele o suficiente, que eu estava condenando a minha família porque eu estava virando as costas para a espiritualidade. Nunca era ele. Ele sempre dizia que não era por ele. Ele chegava a falar sobre ele na terceira pessoa.
Jair não tem desejo, mas a matéria precisa. Jair nem sabe o que é sexo, mas a matéria pesa. E me colocava no lugar de salvar o iluminado que veio para salvar a humanidade. Com isso ele fazia um jogo que me fez questionar a minha própria sanidade. Porque eu não conseguia entender que aquilo fosse correto, eu não conseguia aceitar que de algum modo aquilo fazia parte de um trabalho espiritual. Mas no mínimo questionamento, o mínimo, ele falava que eu estava confusa, que eu tinha perdido a noção da realidade, que eu não sabia o que eu estava falando, que era para eu confiar nele, que era para eu confiar nos desígnios divinos. Uma vez, corrigindo o livro da lei, um dos livros que ele impôs o estudo, inclusive em algumas reuniões vinculadas à maçonaria, para levar a doutrina dele para a humanidade. Eu estava corrigindo esse livro antes de ser publicado, e eu vi uma frase de Nietzsche. E eu disse a ele que a frase era de Nietzsche. Ele gritou comigo e disse que não, que Nietzsche falou incompleto. E ele estava aprimorando o que Nietzsche disse, e que se eu não confiava nele, que então eu não precisava corrigir mais nada. E mais uma vez ele foi falar para as outras pessoas que eu estava causando problemas, que eu era muito rebelde, e que era porque eu era intelectualizada demais e a racionalidade não consegue entender a espiritualidade. Assim ele foi montando de uma forma que, se nem eu confiava na minha mente, quem iria confiar? Mas aquilo tudo começou a ficar muito pesado. E eu não conseguia aceitar. Depois de cada abuso eu passava mal, eu vomitava. Eu não sabia mais o que era viver, eu não sabia mais se eu estava viva, se eu não estava viva. Mas eu comecei a perceber esse padrão em outras pessoas. E aí eu tive uma crise de pânico, eu achei que eu estava infartando. E eu decidi que eu tinha que descobrir se eu estava louca ou se ele era um criminoso. Quando eu tive a oportunidade, eu peguei o celular dele, olhei e vi que tinha mensagens para muitas mulheres. Muitas mulheres. E eu percebi que eu não estava louca. Eu percebi que ele é um sociopata. E que ele usa do mais baixo. Que ele usa o pior tipo de covardia. Que é aproveitar do desespero das pessoas para se colocar no lugar de Deus. E se colocando no lugar de Deus, ninguém vai negar nada. Você aceita ser estuprado. Você aceita que ele dê o nome de seu filho. Você aceita desistir de sua vida para que ele viva todos os abusos e as violências que ele deseja viver. Quando eu vi aquelas mensagens e eu vi nomes de pessoas de idades diversas, desde menores de idade, meninas, crianças, que ele dizia que a iniciação sexual tinha que ser com um ser de luz, e a gente não precisa nem dizer quem era o ser de luz. Até mulheres que podiam ser minha avó. Eu decidi que eu tinha que dar um jeito, que não dava mais para suportar. E eu rompi. Quando eu rompi, ele falou: então pelo menos me manda os livros que estão na sua mão. Eu tinha
3 livros que ele tinha pedido para eu escrever, para ele publicar. Ele me pediu os livros que estavam no meu computador. Ele tinha me solicitado escrever 3 livros. Porque ele precisava publicar, ele precisava continuar divulgando a doutrina dele para poder espiritualizar a humanidade, porque ele era o próprio marco da nova humanidade, ele iria salvar a humanidade de si mesma. Quando eu disse que eu não daria mais nada, que ele não teria minha ajuda mais em nada, ele falou: tá vendo que você está confusa? Você não sabe o que é que você está pensando. Venha para minha casa. E eu tive a comprovação de que eu estava lidando com um monstro. Eu desliguei o telefone e as perseguições começaram. Eu recebi mensagens de diversos discípulos dele. Diversos. A maioria mulheres. A grande maioria mulheres. Algumas me ameaçando, outras perguntando: o que é que aconteceu com você? Volte para as nossas reuniões de estudo que a gente vai te ajudar a sair da lama. Venha se espiritualizar. Diversos tons. Desde ameaça, a xingamentos, a uma falsa compaixão. Mas não... Para mim já estava claro o que é que estava acontecendo. E eu decidi que, naquele momento, eu decidi que o mundo precisava entender quem é Jair Técio. Porque ele também não é o único. Assim como João de Deus, assim como Ícaro, assim como Jim Jones, Jair Técio. Mais um sociopata em meios religiosos, que precisa ser desmascarado. Mas não era fácil. Ninguém tinha prova. Ele não deixava provas, ele não deixava as mensagens, ele não tem o nome dele em nada, ele sempre bota o nome de outras pessoas. E percebendo que eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a ser mais ameaçada, mais perseguida, e fui a primeira vez na delegacia em 2016. O delegado não me ouviu. O delegado disse que não tinha o que fazer, que era melhor eu me proteger. Eu estava sozinha, eu não sabia que a delegacia é obrigada a fazer o BO, então não existiu um boletim de ocorrência. E eu recebi um e-mail de Jair Técio. Nesse ponto eu estava separada porque aquele casamento nunca tinha que ter existido. Foi um casamento imposto. Foi uma ordem, uma exigência de Jair Técio. Ele é um grande amigo, meu ex-marido. E era o que deveria ter sido desde o início. E eu recebi um e-mail de Jair Técio dizendo que eu tinha acabado com a possibilidade de minha filha ser uma mulher com moral. E que isso foi porque eu saí de perto dele. Que se eu tivesse com ele ainda, eu ainda teria minha família. Mais ameaças. Pouco tempo depois, eu fazia um doutorado na Universidade Federal da Bahia e algumas pessoas próximas a mim começaram a receber fotos minhas na universidade. Eu continuava recebendo ligações dele de número privado, continuava recebendo algumas mensagens de cada vez um seguidor diferente, um discípulo diferente. Em 2017 eu coloquei um texto no Facebook dizendo que quase fui estuprada por ele. E a partir daí minha vida virou um inferno. Eu não passava uma semana
sem sofrer ameaças, sem receber ligações de discípulos dele, dizendo que eu estava confusa e que eu estava enfrentando e tentando denegrir a obra divina, e que eles não permitiriam isso. Isso se manteve, eu fui mais uma vez na delegacia. Dessa vez não foi um delegado que me atendeu. E o policial que me atendeu falou que me sentia muito por tudo que eu estava passando, mas que eu precisava de mais provas. Que só aquelas ligações no meu celular não eram suficientes. Que era para eu conseguir provas e voltar lá. Mas aí eu já estava há 2 anos sendo ameaçada e sendo perseguida. Eu não aguentava mais. As ameaças e as perseguições só foram aumentando e eu resolvi sair de Salvador, porque minha filha foi ameaçada. Na primeira vez que minha filha foi ameaçada, em 1 mês, eu dei um jeito de ir para o mais distante possível. Fui morar em Florianópolis. E poucos meses depois, eu recebi uma mensagem dizendo que Jair Tércio iria visitar a grande loja maçônica do estado de Santa Catarina, em Florianópolis. E eu entendi que ele nunca ia me deixar em paz, que ele nunca ia me deixar viver, que ele sempre iria me deixar com medo, sempre iria me deixar tentar garantir o meu silêncio. E eu fui na delegacia da mulher de Florianópolis e elas só me disseram que eu tinha que fazer a denúncia em Salvador. Então eu percebi que a justiça não iria ajudar, que eu ia ter que conseguir ajuda de outra forma. E eu tentei, depois de falar com algumas pessoas e todo mundo dizer: Tati, fica quieta, não diz nada, ele é poderoso demais, não tenta enfrentar ele, que ele vai deixar você em paz e você vai poder viver sua vida. Então eu tentei baixar a cabeça, tentei construir minha vida independente dele, o mais distante dele possível. Mas assim que eu voltei para Salvador, depois nesse período entre 2017 e 2019, procurar o MEC para denunciar as fraudes do ISEL, procurar a Prefeitura de Salvador, procurar deputados para falar sobre as instituições e o tanto de corrupção que envolve o Jair Tércio, e ninguém me ouvir. Eu resolvi ficar calada. Eu estava quieta há alguns meses. Achei que ele tinha esquecido. Já tinha muito tempo que eu tinha rompido. Achei que ele tinha entendido que ele era mais forte que eu e que eu não queria conseguir expor o criminoso que ele é. E aí voltei para Salvador. Voltei no final de dezembro de 2019. E em fevereiro de 2020 eu recebi uma mensagem dele pelo Instagram. Recebi uma ligação dele de número privado. E comecei a receber de novo ameaças. E todo o medo que eu tinha sentido nos últimos 5 anos voltou. Até um ponto que em junho, início de junho, agora de 2020, uma pessoa muito próxima de mim recebeu um e-mail
que, por conta das informações que haviam no e-mail, demonstrava que meu celular estava sendo acessado por alguém. E ali eu decidi que eu tinha que morrer. Eu não tinha como viver. Eu me desesperei. Eu queria morrer. Mas eu tive amigos que falaram que não era eu que tinha que perder a vida. E que estavam junto comigo. Que a gente ia dar um jeito de ser ouvido. Que a justiça ia ter que ser séria. A justiça brasileira ia ter que ser séria. E ele teria que responder. Isso foi no dia 16 de junho de 2020. E foi a primeira postagem que eu fiz no Instagram. Eu não sei quanto tempo eu falei, mas eu não falei 1% da minha história. Tem muito mais coisa. Mas isso é o que eu dou conta de falar agora.